Glória a Deus. Quem achou? Jeremias, capítulo 17, verso 1. Vamos ler até o verso 8. Glória a Jesus. Aleluia. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do coração, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. Os apóstolos chegaram a dizer que seriam dias trabalhosos, tempos difíceis, onde muitas pessoas perdem a confiança em Deus. Talvez recebe até uma promessa do Senhor, Deus fala com ele através de uma revelação, através de uma profecia. Ele espera até um certo tempo, chega uma altura do tempo, ele desiste de esperar, porque perde a confiança em Deus. O povo de Israel era assim também. Moisés, ele recebe uma ordem de Deus para tirar o povo da servidão lá no Egito. Traz o povo para o deserto. Deus manda Moisés subir para o monte para trazer as tábuas da lei. O povo fica 40 dias distante de Moisés e eles dizem: Moisés já deve ter morrido. Vamos fazer para nós um Deus. Vamos trazer para nós uma imagem de escultura para que possamos adorar. E forjam através dos seus pendentes, dos seus ouros, das suas bijuterias, um bezerro de ouro. E passam a adorar um Deus falso. E isso vem agravando diante de Deus, porque eles conheciam a história, eles viram o mar se abrir diante de si. Eles viram todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito para tirar eles de lá. E o povo sempre fazendo o que Deus não se agradava. Isso vem agravando no decorrer da vida de todos os israelitas. O povo que era particular de Deus, o povo que era escolhido para ser um povo exclusivo de Deus.
e começaram a pecar contra Deus. E todos os profetas que vinham e profetizavam que era para eles mudarem, eles matavam. Chega até no profeta Jeremias, que é considerado o profeta chorão, porque ele escreve as lamentações, mas não é porque ele gostava de chorar, porque ele via que o povo de Israel pecava contra Deus, não aceitavam as palavras de Deus, continuava pecando contra Deus, sem perceber que aquilo levaria eles à ruína. Glória a Deus! Deus ele levanta Jeremias em um contexto em que o povo já não adorava mais a Deus, mas adorava os falsos profetas, os falsos deuses. Aleluia! Deus chega a dizer para Jeremias: desce à casa do oleiro e late para ele ver. O que o oleiro está fazendo, está trabalhando sobre as rodas. E o povo estava conforme o vaso que aquele oleiro estava fazendo. Mas Deus queria transformar eles, Deus queria mudar a vida deles, queria dar uma vida melhor para eles. O oleiro estava trabalhando sobre a roda com o vaso, aquele vaso caiu e quebrou. Deus fala para Jeremias: não poderiam fazer do mesmo jeito que fez este vaso? Este oleiro fez com este vaso sobre a casa de Israel, sobre o povo que eu escolhi para ser particular. E não para por aí, irmãos. Deus manda Jeremias profetizar para eles que eles irão ser levados como cativo para a Babilônia. Irão ficar 70 anos na Babilônia sofrendo, porque pecaram contra Deus, porque deixaram de obedecer à voz de Deus. E quando chega então o momento que o profeta profetiza para eles que eles irão presos, um dos sacerdotes pega e prende Jeremias e coloca Jeremias no cepo. Se nós lemos o capítulo 16, isso conta que um dos sacerdotes que foi escolhido para cuidar a casa de Deus, para servir a Deus, não deu ouvido à voz de Deus. Quando o profeta Jeremias trouxe esta palavra para eles. Glória a Deus! Aleluia! E Jeremias ficou muito triste, ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu, como fez Jó, a ponto de dizer: por que eu não fui uma sepultura, por que a minha mãe não foi uma sepultura para que eu morresse antes de nascer? Por que a minha mãe não ficou grávida perpetuamente? Porque eu nasci só para ver trabalho, porque eu nasci só para ver o povo fazer coisas erradas e não se arrepender. Mas ele profetiza mais uma vez dizendo que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Aonde que era para ser um lugar de adoração, agora é um lugar de maldição. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus, porque deixaram de obedecer a Deus e se tornaram uma terra seca, se tornaram um lugar inabitável, como uma tamargueira que é plantada no deserto, que cresce no deserto. Ficaram desertos. Aleluia! E olha o que diz o versículo 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitos pegam esse versículo como contexto, dizendo que nós não devemos confiar em outro homem, mas a palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos confiar em nós mesmos, fazer do nosso braço a nossa força. Se nós não podemos confiar em nós mesmos, imagina se nós podemos confiar em outro, né? Nós devemos confiar somente em Deus. O povo de Israel estava confiando em carros e cavalos, confiando em profetas mentirosos, confiando em profecias que não vinham de Deus. E Deus ele queria mudar aquele povo, Deus queria consertar aquele povo. Deus poderoso. Porque será
como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha a situação que Israel chega diante de Deus. Aleluia, verdade. Deus considera Israel como uma terra seca, inabitável, uma terra infrutífera, uma terra que agora não tinha mais frutos para Deus. Quantas pessoas, irmãos, que perdem a confiança em Deus e se tornam uma terra seca. Quantas pessoas que confiam mais no homem deixam de confiar em Deus, deixam de colocar a confiança em Deus, como o salmista Davi escreve muitos versos dizendo que nós devemos confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se o povo ouvisse a Deus, se o povo acreditasse mais na palavra de Deus, se o povo desse mais crédito a Deus, Aleluia. eles não deixariam de confiar no Senhor. Porque é mais fácil, irmãos, hoje, nos dias de hoje, nós confiarmos talvez em um motorista de um ônibus. Você entra num ônibus e dorme, e o motorista está dirigindo. Você embarca num avião e você dorme, o piloto está dirigindo, está navegando. Mas nós deixamos de confiar em Deus, que é o dono da vida, que pode fazer tudo, que pode fazer todas as coisas, que criou o ser humano, que criou os céus e a terra, que criou o mar. Às vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Confiamos mais na nossa força, confiamos mais no nosso braço. Eu posso, eu faço. E às vezes Deus fica no segundo plano. E Deus, ele compara uma pessoa dessa, que confia em si próprio, que confia em coisas que não é de Deus, como uma pessoa maldita. O que é uma pessoa maldita? A palavra do Senhor chega a dizer, irmãos, que uma pessoa que era considerada maldita era uma pessoa que era crucificada em madeiro. Uma pessoa que era crucificada em um madeiro era maldito diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, sendo um homem sem pecado, um ser humano sem pecado, sem fazer algo que desagradasse a Deus. Foi levado para o madeiro e crucificado, se fez maldição por nossa causa. E Deus chama aqui, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si próprio, maldito o homem que deixa de ouvir a voz de Deus, maldito o homem que deixa de obedecer a Deus. Mas existe uma solução para isso. Versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão ou a varoa, bendito o homem, bendito a mulher que confia no Senhor, que coloca nele a sua confiança. Porque ele será, ou ela será, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aleluia. Irmãos, nós estamos religados em Deus através de Jesus. Quando nós estamos confiando no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, sendo nós aquele ramo que estava perdido, aquele ramo que não tinha nenhum valor, mas agora estamos enxertados em Jesus, estamos ligados na videira verdadeira. Nós temos que ser uma árvore que dê fruto, porque nós seremos bem-aventurados, nós seremos benditos diante de Deus. E no ano de sequidão, no tempo de sequidão, no tempo das lutas, das dificuldades, da prova, nós continuaremos dando fruto ao Senhor. Não olharemos para as dificuldades que temos enfrentado, não olharemos para os dias ruins, mas olhamos para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, Aleluia. aquele que pode todas as coisas, aquele que está com os olhos como chama de fogo contemplando todas as coisas, Aleluia. aquele que anda dentro das 7 igrejas, aquele que anda dentro dos castiçais, Glória a Jesus. aquele que caminha dentro da igreja e contempla cada um de nós. Nós estamos ligados nele. Agora nós somos ramos ligados na videira verdadeira e temos que dar frutos para ele. Glória a Deus. No ano da sequidão, no ano difícil, no momento da prova, nós estamos ligados em Jesus. Aleluia. Nós estamos voltados a Jesus, não como o povo de Israel, que por causa de uma prova, de uma luta, olhou para os deuses estranhos. Maravilha. Quando chegou um momento difícil em sua vida, abandonou Deus, Deus poderoso. deixou de lado o Criador e passou a adorar a criatura. Passou a se dobrar diante de deuses falsos, ensinando os seus filhos as coisas erradas. Nós vemos aqui no versículo 2 que diz: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Tudo aquilo que eles faziam de mal para Deus ou contra Deus, os filhos deles aprenderam. Estavam dando um mau exemplo para os seus filhos. Mas Deus, ele olha e fala: ó minha montanha no campo, a tua riqueza, os teus tesouros darei por presa. Agora serão saqueados. Agora tudo que vocês possuem vão ser levados. Meu Deus. Nabucodonosor vai vir contra vocês e vai levar tudo que vocês têm. Tudo que vocês construíram será levado para a Babilônia. E vocês vão ficar ali por 70 anos. Vocês vão se lembrar do que eu fiz para vocês. Glórias a Deus. Vocês vão se lembrar do tempo em que eu amava vocês, que eu cuidava de vocês. Aleluia. Vocês vão se lembrar do tempo em que vocês davam frutos, que vocês estavam ligados. Glória a Deus. Vocês vão se lembrar do tempo em que vocês estavam como raízes à beira do ribeiro. Oh Deus. Aleluia. Tem misericórdia, meu Pai querido, Pai amado. Oh glória. O povo se lembrou. Se você ler lá em Salmos 136, os babilônicos pediam para eles louvar a Deus. Aleluia. Pediam para eles cantar um hino de Sião. Eles lembraram da pátria deles. Aleluia. Eles lembraram de onde eles saíram, do que eles perderam, a liberdade, do que eles perderam, o fruto da terra que era abundante. E eles choraram. Talvez, irmãos, nós temos que chegar também nessa conclusão, de lembrar de tudo que Deus fez por nós, de lembrar de tudo que Deus tem feito por nossas vidas, e dobrar os nossos joelhos e chorar, voltar a ser bendito diante do Senhor, confiar somente nele, fazer somente a vontade dele, obedecer a sua palavra, e ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, Aleluia. que apesar da sequidão dá o seu fruto no tempo certo, na estação própria, e não teme a luta, não teme a prova, não teme a dificuldade, como a nossa irmã cantou ali, dos verdadeiros cristãos que eram lançados dentro da arena para ser atacada por leões, mas não negaram a fé de cristão, não negaram a Cristo. Se chegar um tempo desse, irmãos, em nossas vidas, será que suportaremos? Será que aguentaremos passar porque os discípulos passaram? Glória a Deus. Será que suportaríamos passar o que os profetas passaram, como Jeremias? Aleluia. Além de apanhar, além de ser colocado no cepo,
lançado dentro de uma cova. Será que nós suportaríamos passar por isso? Aleluia. Não é porque nós estamos no tempo da graça que Deus não vai permitir nós passar pela prova. Bem assim, Jesus. Não é porque nós estamos no tempo da graça que seremos salvos e não precisaremos fazer nada em troca. Espírito Santo, aleluia. Deus, Ele quer somente uma coisa de nós: a obediência, o temor, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. e o temor que é devido a Ele. Meu Deus, verdade. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a obedecer a Sua palavra. Glória a Jesus. Se é difícil obedecer a Deus para morar no céu, e é mais fácil obedecer ao nosso adversário e ir para o inferno, vamos procurar o mais difícil. Vamos procurar obedecer a Deus, que é difícil, mas tem galardão. Glória a Deus. É difícil servir a Deus, mas nós temos um galardão. Glória a Deus. Nós temos a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Nós temos uma casa preparada não por mão de homens, Aleluia. aonde o olho não viu, o pensamento ainda não teve a possibilidade de conhecer, Oh, glória a Deus. e não subiu ao nosso coração ainda do jeito que é. Oh, glória a Deus. O lugar que Deus preparou para mim e para a sua vida. Oh, Navagada. Vale a pena nós pagarmos Charai de Comanai. nesta terra um preço, Alabachai de porque aquilo que Deus preparou para nós é um peso de glória incomparável desta terra. Glória a Deus. Vale a pena nós sofrermos por amor o Evangelho de Jesus. Vale a pena nós padecermos por amor à palavra de Deus. Vale a pena nós lutarmos. Vale a pena nós confiarmos somente no Senhor. Somente nele colocar a nossa confiança. Porque nós alcançaremos a nossa salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel perdeu-nos. O melhor da terra era somente deles. Aleluia. Deus arranca o povo de Jericó, coloca Israel lá dentro. Deus arranca as nações para dar a terra para Israel, terra que manava leite e mel. Desprezaram, fizeram pouco caso daquilo que Deus fez por eles. E nós vemos no Novo Testamento Deus enviando o seu único filho para salvar Israel, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus rejeitaram. E é a nossa oportunidade de nós abraçarmos essa salvação. É a nossa oportunidade de nós alcançarmos a salvação da nossa alma através Aleluia. da obediência, Deus. através da confiança em Deus. Aleluia. É tempo de nós alcançarmos a nossa salvação, buscarmos com toda a nossa força. Não é tempo mais de nós ficarmos preocupados com as coisas desta terra. Nós devemos trabalhar, nós devemos adquirir, mas nós devemos confiar mais no Senhor e se preocupar mais com a salvação. Glória a Deus. Quantas pessoas preocupadas com o seu trabalho, preocupadas com os seus afazeres, preocupadas com o dia de amanhã. É verdade, Senhor. Aleluia. Jesus disse: basta o mal de cada dia, Glória a Deus. basta o mal que você está passando hoje, Deus. deixa que o amanhã eu cuido. É, Deus. Quantas pessoas preocupadas deixaram de confiar em Deus, Meu Deus, verdade, Jesus. porque aquele que confia no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Porque assim como os mundos estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, Aleluia. desde agora e para sempre. E quando o Senhor fala, Ele é fiel para cumprir. Quando Ele fala que vai enviar um anjo para ficar do seu lado, para guardar de você, para cuidar da sua vida,
Ele não está brincando, Ele está falando, Ele está confirmando, Ele está fazendo. Aleluia. Temos que confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós somos benditos diante dEle. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glorificação do Senhor. Sim, querido Espírito Santo, aleluia. Temos que parar de olhar para as coisas deste mundo. Temos que parar de olhar para as coisas passageiras, para aquilo que se perde com o mau uso, para aquilo que se perde com o tempo. Olhar para Jesus, olhar para a salvação que muitos inquiriram, começando desde os apóstolos, os profetas chegaram até nos apóstolos e agora chegou até nós esta salvação, que somente Jesus pode dar, que somente Jesus pode nos alcançar. É algo muito peculiar, é algo muito precioso. É tudo o que nós precisamos. Às vezes corremos atrás de tantas coisas e deixamos de correr atrás da salvação da nossa alma, deixamos de correr atrás daquilo que é tão importante. Verdade. O Senhor Ele está chamando, o Senhor Ele está dando oportunidades de nós nos arrependermos, de nós colocarmos a confiança só nele e deixar que Ele cuide da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Às vezes nós entregamos o caminho ao Senhor na hora de confiar. Nós colocamos na mão do Senhor a nossa confiança e depois tiramos. Porque confiar, irmãos, em Deus é a mesma coisa que você confiar numa pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você não conhece. Porque você não vê Deus. Quem já viu Deus? Só que Deus é verdadeiro. Se nós confiarmos nele, Ele tem o poder de fazer. Ele sabe o que acontece na nossa vida. Ele sabe do nosso dia de amanhã. Por isso que nós devemos confiar somente nele. Glória a Deus. Palmas para Jesus.